Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Que alegria, que privilégio estarmos mais uma vez meditando na santa, bendita palavra do Senhor Jesus. Vamos continuar com o tema que nós temos falado, como ser vivificados, a parte 3. Aqui em Mateus capítulo 9, versículo 20 em diante, diz assim: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, glória a Deus, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Queridos e amados irmãos, se só um toque daquela mulher pôde curá-lo, curar o seu corpo. Imagine nós que somos o corpo de Cristo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o Senhor habita em nós constantemente. Aquela mulher dizia consigo mesma. Veja o que ela pregava para si mesma: se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Se os pregadores atuais tivessem 10% da fé desta mulher, se eles tivessem esta fé, que apenas tocando seria curados, imagine ter o Espírito que tirou Jesus do túmulo habitando em nós. Em Marcos 1, 40 a 41, aquele leproso tinha dúvidas, como todo mundo. Desde a queda, o homem está cheio de receios, dúvidas, né? Isso aí é efeito da queda. Mas pela palavra e pela comunhão com o Senhor, nós resgatamos a verdade que é a palavra do Senhor no Espírito. A palavra não está aí para ser interpretada, mas ela é revelada aos humildes. E em Marcos 1, 40 a 41, aquele homem sabia que Deus tinha poder para curá-lo, mas não sabia se Deus queria. Sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada. E o Senhor Jesus tirou a dúvida daquele homem e de qualquer enfermo que chegar até ele. Em todos os evangelhos você não vê Jesus dizendo: eu não vou te curar, eu não quero te curar. Isso não existe. Aleluia! Nós vemos que Jesus disse para ele: eu quero. E essas palavras valem para todo aquele que se voltar a esta palavra crendo no Senhor Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Muitas pessoas conhecem a letra, mas poucos conhecem o coração daquele que escreveu. Deus ama curar enfermos e vivificar o corpo daqueles que estão sofrendo dores, pois Ele levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário não foi apenas incluído o pecado, mas também tudo que nos tira a paz, todos os efeitos da queda. É maravilhoso ver que o sacrifício de Cristo é todo abrangente. Ele abrange todas as áreas, porque em Adão todas as áreas foram detonadas, né? Pela desobediência de Adão, vemos que a maldição veio para todos. Em Gálatas 3, 13 e 14 diz que, assim como pela desobediência de Adão veio a maldição, agora pela obediência de Cristo, todas as promessas feitas a Abraão, né, todas as promessas do Antigo Testamento aos judeus, são repassadas à igreja. Abraão, diz em Gênesis 24, era abençoado em tudo. Vemos que Abraão teve o seu corpo vivificado e conseguiu gerar filhos. Abraão também era próspero. Mas o principal é que Abraão era amigo de Deus e andava com Deus. Tinha comunhão com Deus. Esta mulher dizia consigo mesma: que coisa linda, irmãos. Ela tinha fé. Olha a meditação do coração dessa mulher. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar, ficarei curada. Ela não tinha essas dúvidas doidas, loucas, de muitos pregadores. Será que Deus quer curar? Se for da vontade de Deus. Ela não tinha esse receio, esse bloqueio doutrinário diabólico. Ela tinha uma fé singela e simples. Ele pode me curar. E eu vou tocar agora. Amados,
o Senhor quer vivificar o seu corpo para que você cumpra os seus anos nessa terra. O Salmo 91, no último versículo, diz que Deus nos dará vida longa. Ele vai completar os anos para que você possa viver aqui, e ganhar muitas vidas para Ele. Você pode imaginar o apóstolo Paulo? Ele foi apedrejado. E quando os judeus apedrejavam alguém, enquanto não cobrissem de pedras, eles não paravam. Tanto que deram ele como morto. Mas veja o poder, amados, da cura divina na vida de Paulo, que eu creio que neste momento ele foi até o terceiro céu e ele escreveu lá em 2 Coríntios que viu coisas que não devem ser ditas. É mistério, né? Mas ele levantou-se e foi pregar o evangelho em várias cidades. Que unção tremenda, irmãos. Pode ser que o corpo dele estava muito machucado, até ele chegou na Galácia com problemas na vista. Mas depois ele falou na carta, eu cheguei aí enfermo, mas agora ele já estava curado. Alguém que recebeu tantas chibatadas, eles batiam quase beirando a morte. 40 chibatadas menos uma, aquilo que a pessoa aguentava antes de morrer. E ele levou várias quarentenas, né? Levou também várias vezes uma surra com varas, além de ser apedrejado. E mesmo assim, Paulo precisou ser morto por Nero pela guilhotina. Por quê? Porque o Senhor devolvia a saúde para ele vez após vez. Vez após vez. E ele cumpriu os seus dias. Ele tinha uma unção muito grande. Não só para curar enfermos. Veja o que ele diz lá em Romanos 15, 19. Que por força de sinais e milagres, ele estava ganhando aquele povo. Jesus disse, olha, se vocês não creem no que eu estou falando, pelo menos vejam esses sinais. Eles confirmam. A Bíblia diz em Atos, capítulo 10, que Jesus será provado por Deus com sinais, milagres e prodígios. Jesus diz, quem crer em mim, fará as mesmas obras e fará maiores. Nós vemos que o poder de Deus faz parte do Evangelho, né? 1 Coríntios 4:20 diz que o reino de Deus não é blá, 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 mas é um poder. É o Evangelho que ele disse, olha, eu vou enviar vocês. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Expulsarão demônios, falarão línguas celestiais. Nós vemos isso que o Senhor mandou os primeiros discípulos, e isso prossegue até hoje. Mas, como diz em Atos 2, é para todo aquele que crer. Muitos duvidam. Colocam empecilho, diz que o tempo dos dons já cessaram, ou que Deus hoje já não cura mais, não quer curar. É porque não conhecem a Deus. Alguém que diz que Deus não quer curar, ele cura se ele quiser. Ele cura aleatoriamente, ele cura um, não cura outro. Ele, às vezes, está de mau humor, não quer curar, né? Às vezes ele quer que você passe fome, porque ele escreveu vários versículos dizendo que iria suprir, mas de repente ele é meio bipolar, né? Ele, às vezes, não quer prosperar, não. Às vezes ele quer que você passe fome e necessidade, porque o apóstolo Paulo passou fome e necessidade. Mas sabemos que ele passou, mas ele venceu. Muitas são as aflições dos justos. Os justos podem passar pela enfermidade, podem passar por períodos de escassez, né? Mas em todas essas coisas somos guiados em triunfo, porque o Senhor tem provisão não apenas lá no céu, mas Ele tem provisão aqui na terra. E vemos que Jesus nos evangelhos não apenas pregava o arrependimento, a conversão, a salvação, que é o principal, sem dúvida, nossa alma eterna, né? Mas ele também curava os enfermos e ele multiplicava pães, ele deu dinheiro para Pedro pagar as contas. Nós vemos que Jesus falou, bem-aventurado vocês se fizerem como eu. E é lindo que Jesus, ele tinha a exata expressão de Deus. Se você reconhecer Deus Pai, veja como Jesus era agradável e fazia o que era agradável ao Pai. Muitas pessoas dizem que expulsar doenças, enfermidades, é mandar em Deus, né? Mas na verdade Jesus não estava mandando em Deus quando ele mandou aquele vento, aquela tempestade que estava tentando impedi-lo de pregar o evangelho em Gadarra, expulsar aquela legião. Ele discerniu que aquilo não era o Pai.
né? Era o diabo. Então Jesus não estava expulsando Deus, ele estava expulsando o diabo. Então quando você expulsa o mal, você não está sendo soberbo, nova era. Você está apenas fazendo o que Deus te mandou. Ide, curai os enfermos, expulsai demônios, né? Esse evangelho de poder, ele é desprezado e tido como fábula, né? Hoje, crer no evangelho é tido como lunático, doido, fanático. Aí já é demais. Crer que Deus, além de salvar, quer curar enfermos, aí você extrapolou. Aí você já não está bom da cabeça. Crer que Deus quer libertar os cativos e crer que Deus quer prosperar os endividados, aí você pesou. Aí você foi longe demais. Aí não. Aí menos. Às vezes Deus não quer, viu? Então esse evangelho com açúcar, esse evangelho que diz que Deus não quer, mostra claramente que eles não têm o Espírito de Deus, né? Porque não tem dois Espíritos Santos. Certamente quando o Espírito Santo está em mim e em você, ele testifica que a palavra de Deus é a verdade. Quando nós colocamos dúvida em relação à palavra de Deus, né? Trechos claros como Isaías 53, que ele levou não só o pecado, mas levou as enfermidades, né? E podemos ver, muitos dizem, não, ele está falando apenas de enfermidade no sentido de pecado. Mas se você fala isso, Jesus usou esse texto, você pode ver lá, Mateus capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Jesus usou esse texto quando ele curou os enfermos. Ele disse para que se cumprisse as escrituras, né? Ele usou esse texto. Ele ficou ali, curou os enfermos e disse para que se cumprisse a escritura. E estava curando enfermos mesmo, doentes. Como é que ele iria citar um texto que era só para cura espiritual, se ele curou o corpo daquelas pessoas e disse para que se cumprisse as escrituras? Aí muitos vão dizer, para que se cumprisse. Aí ele, naquela tarde, ele cumpriu a escritura e acabou. Essas são pessoas que não conhecem a Deus. São pessoas que não andam com Deus, não tem o Espírito Santo, com certeza não tem o Espírito Santo. Como é que Jesus ia ficar satisfeito de num dia curar os enfermos e dizer, pronto, agora já cumpriu as escrituras? Mas Jesus não fazia isso só para cumprir as escrituras. Ele era movido de amor, né? Jesus ama curar os enfermos em todo o planeta hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tanto que Jesus curou naquela tarde e depois, no capítulo seguinte, ele envia os discípulos dizendo, ide curar os enfermos. Se fosse apenas para cumprir as escrituras naquele capítulo, ele pararia ali, né? E diria, pronto, já cumprimos as escrituras, agora chega, né? Chega, porque eu já cumpri as escrituras. Não. Aí ele continua mandando os 12, depois 70, e depois lá em Atos ele envia os seus cheios do Espírito Santo e faz a mesma coisa, né? Tanto que Paulo cita em Coríntios os dons de curar. Isso muitas décadas depois de ter se cumprido esse texto. Veja como o diabo oscila. Primeiro diz que Isaías 53 não é cura física. Aí quando a gente cita Mateus 8,17, que Jesus, o próprio Jesus, usa o texto de Isaías 53, dizendo que é para cura física, né? Isso depois é repetido lá em 1 Pedro 2,24, né? Jesus cita isso como cura física. Aí eles pegam e dizem, não, mas então ele já cumpriu, aí acabou, né? Então, primeiro eles negam que é cura física. Depois eles negam que isso vai continuar. Que isso vai continuar até o fim, porque até Jesus voltar e nós temos um corpo glorificado, nós vamos precisar de cura, né? Até que Jesus venha neste mundo caído, nós vamos precisar de provisão, do pão nosso de cada dia, de dinheiro para pagar as contas, de recursos para obra missionária, para ajudar os órfãos, as viúvas. Quer dizer, isto é uma necessidade constante, como o ar que nós respiramos. Por causa da queda, houve a escassez que não havia no Jardim do Éden. Por causa da queda, houve a doença, a enfermidade, a angústia, né? Então, essas coisas precisam de ajuda. E Jesus tem o interesse de não apenas salvar a alma, né? Ele tem o interesse de agir nessas áreas que são efeitos da queda. Nós cremos que Jesus na cruz, ele fez uma obra maior do que Adão. Adão, pela sua desobediência, trouxe todos esses efeitos. Mas a obra de Cristo não é menor. Jesus não fez algo imperfeito e limitado.
O que Jesus Cristo fez foi completo, está consumado, né? E ele tem esse interesse. Quem anda com Deus sabe que ele tem esse interesse de salvar pecadores, né? Que ele tem o interesse de curar enfermos, libertar os cativos, consolar os tristes. Diz Isaías 61 que a unção está aí para isso, né? É maravilhoso, amados, ter esse espírito correto, esse espírito que testifica com o nosso espírito. Mas aqueles que apenas se enchem da letra, com o coração soberbo, acabam interpretando Deus errado. E como aconteceu com Moisés, que não entrou na terra prometida porque interpretou Deus errado. Passou um povo irado, né? Passou para o povo um Deus irado. Ah, porventura, eu e Arão tiraremos água para vocês. Então Deus diz, porque você não glorificou o meu nome, você não entra. Então santificar o nome do Senhor, lá em 1 Pedro 2,9, é para isso que nós somos salvos. Para santificar o nome do Senhor devidamente. Lá em Tiago 3,1 diz, não sejam muitos de vocês professores e mestres, porque terão maior rigor. É muito perigoso pregar um Deus diferente. A Bíblia diz que aquele que tirar algo, será tirado o seu nome no livro da vida. E aquele que acrescentar algo, serão acrescentadas as pragas desse livro. Então, muitas pessoas estão falando coisas, não entendendo que estão combatendo contra o Espírito, como aqueles fariseus lá de Atos, né? Combatendo o próprio Espírito, e vão se dar mal se não se arrepender. O que nós vemos é que nós temos que orar por essas pessoas que contendem com a palavra da fé. Porque a fé não é do diabo, a fé é de Deus, aleluia, amém, irmãos? Olha só, e aí essas pessoas que ficam odiando a bênção, lá no Salmo diz, olha, porque você não amou a bênção, ela se afasta de você. Aí eu falo que Deus não quer curar, quando eu ficar doente, eu não vou ter fé para ser curado, não. Esse tipo de pessoa não dá para pôr a mão em ninguém, porque ele ora e diz aquela oração com a Deus, se for a tua vontade, eu não sei, porque é aleatório. Esse tipo de pessoa, na igreja deles, não tem cura divina. Sabe, porque Deus confirma a palavra. Se numa igreja, irmãos, que prega contra os dons, mas prega a salvação, o Espírito Santo é tão humilde que ele vai confirmar a palavra. E as pessoas serão salvas, você entende? E o que você pregar é o que Deus vai confirmar. E Marcos 6,20 diz que Deus é confirmando a palavra. Então, se você prega, além da salvação, você pregar a cura divina, você vai ver que nos cultos vai começar a acontecer curas. Se você começar a pregar que Deus provê, que Deus se importa com a vida financeira, o povo vai começar a prosperar. Porque Deus confirma e gera fé naquilo que é pregado. Aquilo que não é pregado, o povo não vai ter fé. Aquilo que você não prega, o povo não vai receber. Porque não vai ter fé e não vai ter a confirmação do Espírito. Então esse tipo de pessoa que prega o evangelho aleatório, que Deus quer curar às vezes, ninguém tem certeza que vai ser curado. A fé é a expectativa, é a certeza de que você vai receber. Mas se você tira essa certeza e diz, olha, não sei, talvez, quem sabe, você arranca da pessoa a cura divina. Aí não vai haver cura divina, porque você tirou a certeza, a fé, né? E se você tira a herança do povo de Deus, você é um falso profeta. E aí o que vemos, amados, é que essas pessoas, quando pregarem contra a cura divina, logo vão passar por isso. Aquilo que eles estão pregando é o que eles vão viver, né? E como o sacerdote, assim o povo. Essas pessoas que pregam que Deus não cura todo mundo, quando ficarem enfermos, não vão ter fé para ser curados. E nem vão também expulsar enfermidade de ninguém. Esse tipo de pessoa é imprestável, né? O que vemos, sem dúvida, é que essas pessoas que pregam isso, elas vão ser atacadas justamente nessa área. Por quê? Porque elas não têm fé. Na área da saúde, na área das finanças, é justamente nessas áreas que elas vão ser atacadas. Por quê? Porque elas não creem. E as pessoas que ouvirem elas também terão dúvidas em relação à cura e à prosperidade. Elas não terão dúvidas em relação à salvação, mas elas terão dúvida em relação à prosperidade e à cura. E nessa área que elas têm dúvida, elas vão sofrer, elas vão ser atacadas. E elas não terão o escudo da fé, não terão a certeza, porque lhes foi tirada essa certeza. Então elas ficarão, mas Deus vai me proteger. Não, Deus opera através da fé de cada um. Seja feito conforme a sua fé. Se a sua fé é que Deus não quer curar, quando ficar doente, Deus não vai curar. Entende como é? Se a fé da pessoa é que Deus não quer prosperar, a hora que ela começar a passar por uma crise, essa é a fé dela. Mas aquele que alimenta-se da palavra de Deus sabe que lá na cruz Jesus nos fez prósperos, saudáveis e cheios de Espírito Santo em Cristo. Que todas as áreas foram supridas, que todas as áreas foram redimidas. Jesus não redimiu apenas nossa alma, né? Ele redimiu o nosso corpo, porque é o tempo do Espírito Santo. Nossa família, todas as áreas foram tocadas pela graça.
E eu quero que você fique nesse evangelho da simplicidade. Que você não escute a serpente que diz, é assim que Deus diz, e aí torce a palavra. Vamos ficar com o evangelho completo, em nome de Jesus.